paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo, principalmente aí os professores da Escola Bíblica Dominical da classe dos adolescentes. Embora não sejam só estes que assistam aí a nossas aulas, mas a todos quantos estão assistindo, eu deixo aqui a minha saudação a todos aí. Nós vamos para a nossa lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos o tema a importância da disciplina na igreja. Eu estou deixando as orientações aqui para vocês com relação a seguir aí a nossa revista, porque assim a nossa aula ela fica um pouco mais dinâmica, nós ganhamos tempo buscando sempre essa orientação. E assim eu quero começar também com vocês aqui. Hoje vou fazer um pouco diferente do que fiz na última. Desta feita aqui, a leitura dos textos indicados como a leitura bíblica em classe, eu irei fazer nos tópicos. Então, cada tópico já tem aí o grupinho de versículos e eu farei a leitura desses versículos entrando nos tópicos. Porém, já quero deixar destacado aqui para vocês os principais pontos da revista que nós vamos começar a ler na classe, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto, evidentemente, a apontar que é a lição de número 4 e o título, tema da lição, a importância da disciplina na igreja. Nós temos um texto áureo que geralmente é lido no final da Escola Bíblica Dominical, de Atos capítulo 4, verso 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nós temos os objetivos da aula a ser alcançado, e nós temos a nossa introdução. E a introdução eu sugiro que vocês façam a sua leitura por completo. Disciplina é algo que deve ser aprendido na igreja, como a de Atos, por intermédio do exemplo dos seus dirigentes e ensinadores. Esses sendo justos, honestos e fiéis nos recursos da igreja e também cheios da graça de Deus, influenciavam os demais a temerem e serem obedientes ao Senhor. Vamos aprender que temos que ofertar a Deus de coração limpo, sem segundas intenções. Aqui está a nossa introdução da revista e já um destaque importante é a respeito das ofertas que são apresentadas ao Senhor e que sempre devem ser realmente apresentados com o coração limpo, sem segundas intenções. Quais intenções? De aparecer, de querer receber aplauso, de querer mostrar para os demais da congregação, da comunidade, que você também é um ofertante, de que também você é um cooperador. E do texto de Atos dos Apóstolos aqui, é exatamente isto que nós vamos observar. Outra coisa importante, eu destaco aqui para vocês, essa disciplina da qual nós temos no capítulo 5, ela foi aplicada por quem? Ela é aplicada pelo próprio Senhor, que é o dono da obra. Na realidade, os homens que Deus ele levanta para estar diante do rebanho também estão submissos ao Senhor, sujeitos ao Senhor da seara, e eles devem ser os primeiros realmente exemplos de disciplina dentro da igreja. Então, nós nos submetemos a uma ordem, uma decência diante de Deus. E se nós temos o temor de Deus no nosso coração, logo haverá uma disciplina, uma organização, uma ordem dentro da igreja. Não só nos cultos, como também em todos os trabalhos realizados pela igreja, que não fica limitado ao ambiente de culto. Já vai tomar outras dimensões por conta do crescimento da igreja. E aí nós vamos ler no texto agora
como que o Senhor ele usou os seus vasos, os seus instrumentos dentro da casa do Senhor para manter uma ordem, manter a disciplina dentro da igreja. Vejamos na lição, então. Vamos ao nosso primeiro tópico? A disciplina e a sua necessidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32 e o verso de número 37. Eu vou fazer a leitura com vocês, assim como deixo recomendado que façam também na sua sala. Então vamos lá, verso 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depósito aos pés dos apóstolos. Aqui está a nossa primeira leitura para a gente estar conversando e falando sobre a disciplina e a sua necessidade. Vamos observar aqui o seguinte, o contexto que nós lemos. Tudo que eles possuíam, eles tinham como em comum. Então, se alguém lá vendia uma propriedade, eles traziam a sua oferta aos pés dos apóstolos. Aqueles que tinham o coração voltado para essa obra, eles faziam dessa forma, dessa maneira, e traziam, colocavam ali para que fosse repartido com a comunidade. E conforme nós lemos, não existia no meio do povo nenhum necessitado, porque aquele que tinha mais repartia com aquele que tinha menos, e existia então uma igualdade de condição social no meio daquela comunidade cristã no primeiro século. E isso aqui realmente é algo extraordinário, maravilhoso, que deve permanecer entre nós. Muitas das vezes não notamos isso acontecer com tanta claridade quanto está aqui, mas nós devemos considerar que Lucas registrou algo específico para deixar para nós agora escrito, inspirado pelo Senhor, para que nós pudéssemos aprender. No entanto, nós temos visto isto também acontecer no meio do nosso povo. Existem irmãos que agem dessa forma. Eles têm o coração voltado para a obra de Deus e eles trazem as suas ofertas, e muitos trazem ofertas generosas para a obra do Senhor. E a obra do Senhor, ela não tem necessidade, não. O Senhor sempre está suprindo, e o faz por meio de quem? Por meio dessas pessoas que têm o coração voltado para ajudar. Isso aqui chega a ser até uma graça de Deus sobre a vida de determinadas pessoas, tá bom? É a generosidade, é um coração generoso de trazer e ajudar o menos favorecido, tá ok? Então, esse é o primeiro ponto que nós destacamos. Existia no meio da igreja, como existe nos dias atuais, pessoas que são de coração bastante generoso. Outros cooperam, mas cooperam com menos, de repente, segundo a sua capacidade, ou até a própria capacidade de fé que possui para contribuir, mas também contribui. Porém, um ponto muito importante a respeito de disciplina ainda está por vir aqui no texto que nós vamos ler. Vamos seguir aqui na nossa aula. O segundo tópico, a oferta de Ananias e Safira. Agora capítulo 5, verso de 1 a 11,
que eu vou fazer a leitura com vocês. Vamos ler. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Olha só, vamos destacar um ponto importante aqui do texto, que nos primeiros versos que nós lemos, do 32 até o 37, que foi para destacar o primeiro tópico a respeito da disciplina e a sua necessidade, vejo que Lucas aqui, ele registra primeiro um comportamento adequado, um comportamento bom, entre todos os cristãos, todos os irmãos daquela comunidade, que tinham o coração e a alma como sendo um. E deu o exemplo aqui de Barnabé, que vende a sua propriedade e traz um valor aos pés dos apóstolos. E no verso 1, nós temos mas, ou seja, agora nós vamos ter o exemplo contrário do comportamento de Barnabé. O outro comportamento, agora o contrário, diferente, totalmente oposto, de agora Ananias e Safira. Qual que é o problema aqui maior? Seria de, por exemplo, não ofertar? Será que eles, vendendo a propriedade deles, eles realmente teriam que fazer como Barnabé fez? Trazer todo o dinheiro aos pés do Senhor? Aos pés dos apóstolos? Bem, o problema, então, foi eles ter trazido parte. Não era para trazer parte, era para trazer todo o dinheiro, como Barnabé fez. Onde está o erro? Onde está a falta de disciplina no coração deste casal? Este é o ponto principal deste texto, é a mensagem que deve ser destacada. Primeiro aqui, o que está no coração. Então, não era exigido da comunidade que, quando vendesse alguma coisa, teria que trazer o todo aos pés dos apóstolos. Nem era exigido que se trouxesse as ofertas, como hoje também não é exigido isso. O que nós destacamos no primeiro tópico é um coração piedoso, é o coração amoroso, é o desejo de contribuir, de ajudar as pessoas, com o que você puder e da forma que você puder. O importante é ajudar. Agora, qual que é o mal no coração de Ananias e Safira? Professor, destaque esse ponto com os seus alunos na classe. Colocamos aqui, digamos,
que o casal, eles teriam vendido essa propriedade, vamos atualizar o valor, por 100 mil reais. 100 mil reais. Eles consertaram no coração deles, eles chegaram num acordo em casa, da seguinte forma: nós vendemos por 100 mil reais, mas nós vamos falar para os apóstolos que nós vendemos ela por 60 mil. E daí, nós depositaremos aos pés dele, nós levaremos para a congregação e vamos mostrar para todos que nós também, ao vender a nossa propriedade, nós estamos também fazendo semelhantemente aos demais que vendem tudo e entregam tudo. E nós vamos colocar 60 lá e deixar aqui parecer que a propriedade era de valor de 60 mil. E eles retiveram 40 mil com eles. Bem, quando chega Ananias, está aí o resultado desta mentira que eles apresentaram, que eles consertaram entre eles. Morreu. Quando depois de 3 horas vem, conforme já combinado, Safira, sua esposa, vai acontecer a mesma coisa. Mas Pedro, olha só, Pedro vai perguntar para ela o seguinte no verso 8. É um verso importante. Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? Vendestes por 60 mil? Ou seja, a oferta que trouxeram, ela custou 60 mil reais? E a resposta dela foi sim, nós vendemos por 60 mil. Quando na realidade haviam vendido por 100. Então Pedro, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Para quem que eles estão mentindo? Para os apóstolos? Não. Mentiram para o Espírito Santo do Senhor, sendo aí engodado por essa atitude carnal, por essa concupiscência, que é o desejo carnal excessivo, que é uma ação diabólica dentro do coração, tentando fazer com que, deixando transparecer algo que o Espírito Santo, por exemplo, não esteja vendo, que o Senhor não esteja vendo, assistindo. Isso foi feito lá dentro da casa deles, e agora estão pensando que estão enganando o homem. Então a disciplina para nós é importante. Em que sentido, irmãos? De que isso deve ser ensinado para que haja uma disciplina, haja ordem, de que o pastor está na igreja, na frente do trabalho, os obreiros, um líder, o professor de escola bíblica dominical, não estão ali de enfeite, não estão ali porque querem estar, estão ali porque foram colocados pelo Senhor da obra, que é Jesus Cristo. E o Senhor ungiu esses homens para a realização do trabalho. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. Então, a quem nós estamos tentando enganar? Se você pensa, passe essa mensagem para os seus alunos, de que pensa que está enganando o pai, de que está enganando a mãe, de que está enganando o pastor, de que está enganando o líder aqui na igreja, é um ledo engano isso aí, viu? Primeiro, se engana a si mesmo, está se enganando a si mesmo. Segundo, se for mentir, cuidado com essa mentira. Cuidado com essa mentira, pois pode ser que estejam mentindo para o Espírito Santo do Senhor. Se você mentir para papai e mamãe, vai ter perdão, papai e mamãe vai perdoar. Mas olhe lá, para quem está a tua mentira. Neste caso aqui, os sinais aconteciam na igreja, então nós temos sinais de curas e milagres, sinais, curas, milagres, né? As operações de maravilhas, e este aqui é um sinal. Este aqui também é um sinal que aconteceu no meio da igreja. Então esta mentira que entrou no coração desse casal e ela depois ainda bate o pé, confirma, ou seja, o que existe aqui é uma impiedade. Está certa do erro que está cometendo, está certa da mentira que está cometendo. Não é um deslize, não é uma falha, não escorregou, não vigiou, não. Isso aqui foi combinado. Então isso aqui é onde está o perigo. E aí eu destaco, quem é que vai disciplinar?
Pedro? Não, Pedro não tem poder para matar ninguém. E se Pedro matasse alguém, estaria ferindo os mandamentos do Senhor. Aqui quem mata é o próprio Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. E isso aqui é brincadeira? E deixou de ser diferente agora? De forma nenhuma. Que esse ponto seja destacado. Então, olha só, Pedro disse o seguinte para eles: você, quando tinha a propriedade em sua posse, ela não era sua? Não era sua? Verso de número 4. Guardando não ficava para ti? Falando para Ananias. E vendida não estava em teu poder? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus, ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito Santo do Senhor. Você está mentindo. Então, o ponto aqui não é vender e não trazer oferta. O problema não é deixar de trazer oferta. O problema é como você está ofertando, em que estado o seu coração está quando você oferta. Querer aparecer? Querer deixar claro aí que você não está fazendo menos do que os outros? De forma nenhuma. Isto não pode ocorrer. Então, se o seu coração não é um coração para ofertar, não oferte. Deus não exige isso. Agora, o seu coração é para ofertar, você quer dar quanto de oferta? Então, o que deveriam fazer? Vamos vender a nossa propriedade por 100 mil reais, mas nós estamos precisando de 40 mil. E vamos pegar 60 e vamos levar aos pés dos apóstolos e vamos dizer para ele: vendemos por 100, porém queremos ofertar 60 mil. Ótimo, Deus vai receber a sua oferta com maior satisfação e com maior alegria, porque está sendo feito com sinceridade, está sendo feito com verdade. Então esse é o ponto importante. Vale lembrar de Abel e Caim. Por que Deus recebe a oferta de Abel e não recebe o de Caim? É exatamente por conta disso aqui, o coração de Abel, porque o que Deus prioriza no momento da oferta não é a oferta em si. Lembremos disso, é o ofertante, é o coração do ofertante que Deus vai sondar, depois a oferta. Agora, o coração do ofertante é sincero, é verdadeiro, é íntegro, é reto, é verdadeiro com Deus, não está querendo enganar Deus. Deus recebeu o ofertante, agora apresente a sua oferta. E aí Deus vai analisar a sua oferta, mas não antes de analisar o coração do ofertante. Caim também havia trazido uma boa oferta para Deus. No entanto, o coração daquele homem não era reto para com Deus. E vejam o resultado. Ficou provado, mostrado depois o resultado de que aquele coração realmente não era íntegro. E aqui está o exemplo de Ananias e Safira, que sirva de exemplo para nós, para que nós possamos ter disciplina, fazer as coisas corretas, fazer as coisas da forma certa. Isso é ter disciplina, é fazer as coisas certas, é conhecer a vontade de Deus e fazer de acordo com a vontade de Deus. Então a disciplina não é simplesmente o pastor impor determinadas coisas, não é só isso. É a pessoa ter consciência de que essa obra não é de homem, ela é obra de Deus. E de que no coração dos homens, das mulheres, dos jovens, adolescentes, tem que ter o temor de Deus. E havendo o temor de Deus, haverá disciplina, haverá ordem, haverá respeito mútuo, temor mútuo. E daí então nós teremos tudo em comum. Não haverá problema, correto? Vamos ao terceiro tópico. O zelo de Deus pela sua obra. Atos capítulo 5 agora, e o verso 12 até o verso 16. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão.
Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens e mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Zelo de Deus pela sua obra. Percebo que, havendo temor, havendo respeito, havendo disciplina na igreja, o Senhor, ele ia operando as suas maravilhas, como ele havia prometido para os seus discípulos, para ir pregar. E os sinais seguiriam os que crescem. E em seu nome, segue-se então uma relação do que o Senhor iria operar. Falar novas línguas, pisasse nas serpentes, se bebesse alguma coisa mortífera não faria dano algum, orariam pelas pessoas enfermas e estas seriam curadas. Então são promessas do Senhor que realmente foram acontecendo. Por quê? Pelo zelo de Deus pela sua obra. E quando havia tal coisa como nós acabamos de ver, o Senhor continua tendo zelo pela sua obra. E esse zelo de Deus pela sua obra não acabou, não ficou preso lá no primeiro século, não. Continua hoje. E nós temos visto Deus agir no meio do povo, tanto com sinais, prodígios e maravilhas, e estes sinais são sinais que a gente olha e se agrada, vê que é bom, é gostoso, né? Agora, como aconteceu com Ananias e Safira, não pense que não tenha acontecido, viu? Não brinquem com as coisas de Deus elas são sérias, portanto, a disciplina na igreja, ela é importante para o crescimento da obra de Deus. Quanto mais a obra cresce, mais necessidade de disciplina devemos ter, tá bom? Vamos concluir a nossa aula nessa oportunidade? Vamos lá. Conclusão: embora esse texto que lemos tenha passagens fortes, como a morte de Ananias e Safira, é esclarecedor para nós, levando-nos a refletir sobre a vida que devemos ter diante do Senhor, em obediência à sua palavra e temor ao seu santo nome, e também a importância de andarmos em união, tendo tudo em comum. Assim como o Espírito Santo operava maravilhas no meio dos irmãos no início da igreja, pode também operar no nosso. Aqui está, conclusão perfeita, não há nada que se acrescentar aqui. Por isso, na sua aula, você, após ter comentado, discursado, ensinado os irmãos a respeito dos 3 pontos, pode fazer essa leitura tranquilamente e agradecer a sua oportunidade, tá bom? Que o Senhor, Deus, continue abençoando e que você tenha uma boa aula para o louvor e glória do nome do Senhor. Amém.